Pessoal, boa tarde a todos. Vamos então para a apresentação na audiência pública do Plano Plurianual 2026-2029. Vamos começar ali pelo PPA, Plano Plurianual. O Plano Plurianual 2026-2029, projeto 11 de 2025, está no orçamento público. A legislação. A previsão legal está no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, artigo 4º do parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica Municipal. PPA, Plano Plurianual, programação para 4 anos. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, metas para o ano. O LOA, Lei Orçamentária Anual, recursos para o ano. Os conceitos. Definição. É um instrumento de planejamento governamental de médio prazo, previsto na Constituição Federal. É a abrangência dele. Estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período de 4 anos. A finalidade é orientar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e também da Lei Orçamentária Anual, a LOA. O conteúdo define programas, ações e prioridades do governo nas áreas de atuação, da saúde, educação e etc. Periodicidade. Inicia no 2º ano de mandato de um governante e vai até o 1º ano do mandato seguinte. A função é assegurar a continuidade das políticas públicas, garantindo a coerência entre o planejamento e o orçamento. Quais os objetivos? Planejar as ações do governo. O PPA estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período de 4 anos, buscando organizar as políticas públicas e orientar os investimentos. Garantir a continuidade das políticas públicas com o PPA vai além de um mandato presidencial, ou estadual, ou municipal. Ele promove a continuidade das ações governamentais, mesmo com a troca de gestores. Alocar recursos de forma eficiente. Ele orienta a aplicação dos recursos públicos, ajudando a priorizar os investimentos conforme as necessidades da população e os objetivos estratégicos do governo. Estabelecer metas mensuráveis. O PPA define metas que possibilitam acompanhar e avaliar os resultados das políticas públicas ao longo do tempo. Promover o desenvolvimento sustentável, e um dos focos é buscar o crescimento econômico com a inclusão social e a preservação ambiental, dependendo das prioridades definidas. Aumentar a transparência e o controle social. PPA é um instrumento legal e público, o que permite à sociedade acompanhar e fiscalizar as ações do governo. Os prazos ali, né? Projeto PPA, 4 meses antes do fim do primeiro exercício. A devolução para a sanção do Executivo é até o fim da sessão legislativa de 22/12. LDO, 8 meses antes do fim do exercício, 15/4, até o fim do primeiro período da sessão legislativa. E o LOA, 4 meses antes do fim do exercício, até o fim da sessão legislativa 22/12. O ciclo orçamentário. Primeiro, o do PPA, Plano Plurianual. A programação para os 4 exercícios. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, as metas são para um exercício. E o LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, os recursos para um exercício. E agora temos os percentuais ali, né, utilizados para a projeção do PPA, o relatório do foco de mercado, as expectativas de mercado. Aí ali, assim, cada um tem sua variação, porcentagem, né? Aí depois a gente deixa para vocês dar uma verificada melhor. 2025, 2026, 2027, 2028, para ali que são as metas, as expectativas de mercado, né, como o aumento ali para a estabilidade, né, dos recursos. As despesas por Secretaria de Governo. Secretaria de Governo, Legislativo Municipal, para 2026, 2.567.682.36, 2027, 2.683.228.07, 2028, 2.790.557.19 e 2029, 2.896.040.25.
No Executivo Municipal, 980 mil para 2026. Para 2027, 1.024.100. Para 2028, 1.065.064 reais. Para 2029, 1.105.323,41. Secretaria de Administração, 4.894.000. 2027, 5.114.230. 2028, 5.318.799,20. E 2029, 5.519.849,81. E assim por diante, as outras secretarias todas nominadas, com seus percentuais de evolução. Para 2027, evolução de 4,5%. Para 2028, a evolução de 4%. E o percentual da evolução para 2029 de 3,78%. Agora o total das despesas, né? Por programa de governo. O mesmo percentual de evolução ali, né? Dos planos, com as gestões, os desenvolvimentos agrosocioeconômicos e ali toda a denominação numerária com esses percentuais de evolução ali. 4,5% para 2027, 2028, 4%, e para 2029, 3,78% também. O total das receitas por fonte de recurso. Aí nós temos todas as receitas das fontes de recursos que tem no município, né? Cada um com as suas porcentagens devidas e o total das receitas por fonte com os recursos vigentes. Uma de 2026, 47 milhões e 36 mil. De 2027, projeção de 4,5 acima, dá 49 milhões 152.620 reais. E para 2028, 4% acima daquele de 2027, que são 51 milhões 118 728,80. E para 2029, 53 milhões 51.012 reais 59 centavos. Total das receitas por categoria. Aí sim tem as receitas próprias, né, do município, que são os impostos, as taxas, contribuição de melhoria próprias dos impostos, as taxas, a contribuição de melhoria, as contribuições, que no caso, custeio do serviço de iluminação pública, e a receita patrimonial aqui embaixo. O percentual, a gente também colocou percentual de 4,5% ali, de 2026 para 2027, de 2026, 29, 709.500, 2027, 31 milhões 46.427,50, para 2028, 32 milhões 288.284 reais 60 centavos, e para 2029, 33 milhões 508.781,76. Total das receitas por categoria agora, as receitas próprias, né, do município que vem. Então, as transferências correntes, as transferências decorrentes de participação na Receita do Estado também, ICMS, PVA, IPI, CID, o repasse do meio ambiente, que é da Sanepar, as transferências de recursos do SUS, o Programa de Transporte Escolar Estadual, que é o PET, né? A dedução para a formação do Fundeb, que é os 20% que vem do Fundeb, e o total de transferências correntes. Ali, o total das transferências correntes, 2026, 11.477.000 reais, 2027, percentual de 4,5%, 11.993.465 reais, e para 2028, a porcentagem de 4% deu 12.473.203,60, e para 2029, 3,78%, 12.944.690 reais 70 centavos. E aqui embaixo nós temos resumos das receitas por categorias daí, né? Que são impostos, taxas, contribuições de melhoria próprias, as contribuições, receita patrimonial, transferências decorrentes da participação na receita da União e também as participações da receita do Estado. E aqui embaixo a dedução da formação do Fundeb. É um total ali de 47 milhões e 36 mil. E para 2027, 49 milhões 152.620 reais. 4% no 2028, dá 51 milhões 118.724 reais 80 centavos. E a porcentagem de 3,78% lá para 2029, que é 53 milhões 51.012 reais 59 centavos. Agora as ações por secretaria de governo, agora separadas por secretaria, né? Todas as ações ali. Legislativo, manutenção da Câmara,
o executivo, que é a manutenção do gabinete do prefeito, a manutenção da junta militar, a manutenção do controle interno, a parte da Secretaria de Administração, Controle e Finanças, que engloba tudo, né? Seria o passo municipal, as ações administrativas, a divisão de recursos humanos, a divisão de licitação e contratos, a divisão de compras e patrimônio, a divisão de contabilidade e planejamento, a divisão de tributação, divisão de tesouraria e a divisão de engenharia também. Também seria a contribuição para a formação do PASEP, né? E o controle da dívida pública, pagamentos de nativos e pensionistas e pagamentos de precatórios e sentenças judiciais. É o percentual de evolução 4,5, 4, 3,78 também. E ele ainda continua as ações por secretaria. Continuamos com a assistência social, né? Que abrange toda a parte da diretoria de assistência social, o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, a manutenção das atividades em apoio aos deficientes, né? Atividades do Serviço de Acolhimento Família Acolhedora, a manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social, a manutenção do Fundo Municipal do Idoso, o Fundo Municipal de Habitação, o Fundo Municipal da Mulher, né? E concessão de benefícios eventuais e demais auxílios, a manutenção do Fundo Municipal do Trabalho, a participação do consórcio CISAMPAR no serviço de acolhimento de crianças, a manutenção do projeto PIA, do projeto Menina Moça e do Conselho Tutelar, e a manutenção do FMDCA. E a manutenção da Casa Lar também, que engloba tudo dentro das ações da Secretaria de Governo, na parte da assistência social. E agora vamos para a Secretaria de Saúde. A construção, reforma e ampliação das unidades básicas. Beleza, então? Ok. Secretaria da Saúde, então, ali. Construção, reforma e ampliação nas unidades básicas de saúde, reforma e ampliação nas unidades hospitalares, manutenção da diretoria da saúde, das unidades básicas de saúde, da manutenção do programa de saúde da família, da manutenção do programa de agente comunitária de saúde, da assistência farmacêutica nas unidades básicas de saúde, a manutenção do hospital municipal, participação em consórcios intermunicipais média complexidade, subvenção a entidades de classe voltada à saúde pública, manutenção dos programas de vigilância sanitária, dos programas de vigilância epidemiológica, fornecimento de gêneros alimentícios especiais, participação no consórcio Intergestores Paraná Saúde e participação no rateio do consórcio intermunicipal da CISAMPAR também. A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Construção, reforma e ampliação das unidades escolares do ensino fundamental, construção, reforma e ampliação das unidades escolares do ensino infantil, manutenção da diretoria de educação, manutenção da divisão do ensino fundamental, manutenção da merenda escolar fundamental, manutenção do transporte escolar, manutenção da divisão do ensino infantil, a pré-escola, a manutenção da divisão do ensino infantil, que é a creche, a manutenção da merenda escolar infantil da pré-escola e a manutenção da merenda escolar infantil da creche, manutenção da educação de ensino especial, manutenção de educação de jovens e adultos, o programa EJA, né? O incentivo à formação em nível superior, manutenção da divisão de cultura, participação no consórcio intermunicipal da educação do Paraná, o CIDEPAR, e manutenção da divisão de esportes e ainda a manutenção da divisão do turismo. E o percentual de evolução são os mesmos anteriores. Agora a Secretaria de Obras, Viação e Fomento. Obras de pavimentação e recape asfáltico, obras de acessibilidade, rampas, passarelas e calçadas, obras de infraestrutura urbana rural, construção de barracão agroindustrial, pavimentação de bloco sextavado lá da Vila Rural, manutenção de benfeitorias em bens públicos, manutenção da iluminação pública, manutenção da divisão de limpeza,
manutenção da divisão de frota municipal, manutenção dos programas de mitigação do impacto ambiental, manutenção das estradas rurais, incentivo ao pequeno produtor rural, escola e agência do trabalhador, incentivo ao desenvolvimento econômico municipal, participação no consórcio Kaiowá ambiental e manutenção da diretoria de obras, viação e fomento. Agora, a manutenção da assessoria de segurança pública, manutenção da assessoria jurídica e proteção de dados pessoais, e a manutenção da assessoria de segurança pública, com a reserva de contingência ali de 350.863,96, e da parte de 2027 a alíquota de 4,5% também, né, 366.652,84, para 2028 381, 318,94, e para 2029 395.732,81. E ali o orçamento finalizado em 47 milhões para 2026, 36 mil. Para 2027, o 4,5%, conforme as outras alíquotas anteriores, que com a mesma base, né? 49.152.620 reais. E o 4% para 2028, com 51.118.724 reais e 81 centavos. E para 2029, 53.051.012 reais e 49 centavos. Aí só um lembretezinho aí, a contabilidade não cria fatos, apenas os evidencia. Alguma questão sobre isso? Alguma dúvida de alguém? O mestre está aí para esclarecer para a gente. Okay. Os anexos, né? Temos ali a parte de tributo, a modalidade, os setores e programas beneficiários, né? E ali a parte da renúncia da receita prevista, que deve conter, a cada ano, deve conter o valor que pode vir de renúncia de receita prevista, que seria as pessoas isentas, descontos, esse tipo de coisa. E ali as compensações. O total das receitas por fonte de recurso. Aí tem as fontes de recursos da 1000 até a 1064, né? Que são os recursos ordinários livres do Fundeb, do Fundeb 30%, do Fundeb 70%, 5% sobre as transferências constitucionais, demais impostos vinculados à educação básica também, no salário da educação, as receitas vinculadas a esse 2900, que é os 15%, né? O bloco do custeio de saúde federal, royalties e compensações financeiras, a COSIP, contribuição de iluminação pública, as taxas de exercício do poder de polícia, as taxas de prestação de serviços, o CID, né? O Sanepar, a compensação com o meio ambiente, o bloco de proteção social básica, BF gestão do programa Bolsa Família, né? A PET, que é o transporte escolar estadual, o bloco de custeio da saúde estadual, o VAT 70%, que é aquela complementação do Fundeb, e o VAT 30% também da complementação do Fundeb. O VAR, que é a complementação do Fundeb, o PENAT, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e aqui embaixo também o Programa Nacional do Transporte Escolar. A transferência proveniente do governo federal, a CS e a ACE, e assistência financeira de pagamentos de enfermeiros. No total das receitas por fonte de recursos, 47 milhões e 36 mil reais. Agora o total das receitas por categoria, né? As categorias das receitas próprias, que são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições, como exemplo, a contribuição do custeio de serviço de iluminação pública e a receita patrimonial. Recurso da usina da Raud? Você fala da FPM? No ICMS, é incluído dentro do ICMS. Isso. Certo. Agora essa é da União, que é o total das receitas por categoria daí. Que essa vem as receitas próprias, né? As transferências de correntes, as transferências de correntes da participação na Receita da União, a FPM, Fundo de Participação dos Municípios,
As cotas extraordinárias do FPM, o ITR, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, a compensação financeira para a exploração de recursos naturais, as transferências de recursos do Sistema Único de Saúde, que é do SUS, as transferências de recursos do Fundo Nacional da Educação, as transferências de recursos de complementação do Fundo Nacional da Educação, as transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, da transferência de recursos da União e de suas entidades, transferência de recursos do Fundeb, 70% e também os 30% somados, né? E a dedução por formação do Fundeb, que é os 20%. Ao total de transferências correntes aí, a previsão de R$ 29.709.500. Agora o total das receitas próprias, né? Transferências correntes aí. Essa do Estado, né? ICMS, o IPVA, o IPI, que é o Imposto sobre o Produto Industrializado, o CID, que é a Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, o repasse do meio ambiente, que é o repasse da Sanepar, né? As transferências de recursos do Sistema Único de Saúde, do SUS, o Programa de Transporte Escolar Estadual e a dedução para a formação do Fundeb dos 20%. O total... Oi. Sim. É 1.420.000. O imposto de renda também vai cair um pouco. Bom, resumo das receitas por categorias ali então. Impostos, taxas e contribuições de melhorias próprias, as contribuições, receita patrimonial, transferências decorrentes da participação na receita da União, transferências decorrentes da participação na receita do Estado e a dedução para a formação do Fundeb. Ali o resultado, 47.036.000 reais. O ISS ali, ó. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Não tá mais. Sim. Sim. A gente tem. A gente consegue. Sim, eu sei do que você está falando. Eu sei do que está sendo falado. A gente tem esse relatório, sim. É só pedir o relatório, a gente já consegue fazer a impressão e apresentar. A gente apresenta para os vereadores esse valor, tá? A gente vai ter. A gente imprime para vocês um para cada um. Agora, quanto ao ISS, só esclarecimento que as empresas que prestam serviços no local lá. As empresas que prestarem serviços, a gente recolhe, é recolhido o ISS. Tá? Todas as despesas agora por Secretaria de Governo, né? O Legislativo Municipal, o Executivo Municipal, Secretaria de Administração, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo,
Secretaria de Obras e Viação, Secretaria de Assuntos Jurídicos e a reserva de contingência de obrigatória, né? Então, o total das despesas aí seria 47.036.000 reais. As despesas por programa de governo agora. Agora tem as despesas por programa de governo, cada um na sua, né? Os encargos especiais, a gestão legislativa, a gestão de apoio administrativo, o desenvolvimento agro-socioeconômico, a proteção, amparo ao socioassistencial e o fortalecimento de vínculo, saúde pública de qualidade, um direito de todos também, educação básica de excelência e inclusiva, arte, cultura e cidadania, modernização, mobilidade e limpeza urbana e também rural, né? Meio ambiente e sustentabilidade, incentivo à formação em nível superior, a gestão de serviços e demais ações de segurança, o incentivo ao esporte e lazer, os roteiros atrativos e turísticos, né, do município, e juntamente com a reserva de contingência. E o total ali da lei de diretrizes orçamentárias, né, nesse ponto das despesas também do governo, 47.036.000 reais. Exatamente. Isso. Agora as ações por secretaria, no Legislativo Municipal, né, a manutenção da Câmara Municipal, ou do Executivo Municipal e das secretarias da Administração, Controle e Finanças, da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, e Secretaria de Obras, Viação e Fomento, e ainda a Assessoria Jurídica de Segurança Pública. Aí na reserva de contingência, e o total da despesa de 47.036.000 reais. De novo, a contabilidade não cria fatos, apenas os evidencia. Obrigado. As questões,